Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 15 de maio. Vamos ao nosso cardápio de notícias de hoje. Após baixa adesão dos grupos prioritários, vacinação contra a gripe é ampliada. A partir desta segunda-feira, toda a população acima dos 6 meses de idade já pode se vacinar. Abono salarial PIS/PASEP começa a ser pago com o valor do novo salário mínimo. Eleição na Turquia tem disputa apertada, com mais de 90% de urnas apuradas e muita indefinição. Tudo indica que o futuro do país será definido em segundo turno. E no mês da enfermagem, você vai conhecer a história de uma enfermeira que cuida dos pacientes de uma forma muito especial, com amor e música. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. E o Ministério da Saúde determinou que a partir de hoje, desta segunda-feira, todas as pessoas com mais de 6 meses de idade já podem se vacinar contra a gripe. Vamos conferir. De acordo com o Ministério da Saúde, a ampliação da oferta da vacina tem por objetivo reduzir a incidência da doença respiratória, que pode levar a quadros graves, internações e mortes. Além disso, segundo a pasta, a orientação atende o pedido de estados e municípios que podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais. A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 10 de abril. Até o momento, aproximadamente 21 milhões de pessoas receberam a vacina contra a influenza, o que representa cerca de 30% do grupo prioritário. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. E agora a gente fala sobre o bolso do brasileiro, que vai ficar um pouquinho mais apertado. Quem tem plano de saúde, seja individual ou familiar, vai ter que ajustar as contas em breve. Isso porque o valor dos planos de saúde vão ser reajustados entre 10% e 12% sobre o valor atual da mensalidade. Vamos ver. O reajuste dos planos de saúde é válido para o período de maio de 2023 a abril de 2024, mas ainda não se sabe quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai divulgar o reajuste máximo. A vinculação, porém, é feita entre maio e junho. Todo ano, a ANS determina qual o teto para o reajuste que as operadoras podem aplicar para os planos tanto individual como familiares. O último, no ano passado, sofreu o maior reajuste em 22 anos, de 15,5%. A alegação do setor é estar acumulando prejuízos. Com relação à aplicação do aumento, só pode passar a valer no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês que foi assinado. Porém, não contempla os planos coletivos por adesão e empresariais, que representam a maior fatia do mercado hoje. São 41 milhões e 300 mil beneficiários contra 8 milhões e 900 mil individuais ou familiares. As empresas consideram a sinistralidade, que é o quanto o plano é utilizado, para justificar o aumento. Ou seja, quanto mais usar, maior será o valor do reajuste. O reajuste de planos coletivos já aplicados em 2023 para pequenas e médias empresas passa de 35%. E o abono salarial, com o valor do novo salário mínimo de R$ 1.320, começa a ser pago hoje. Desta vez, recebem o PIS os trabalhadores nascidos em julho e agosto e o PASEP funcionários públicos com UNIS terminados em 4 e 5. Vamos ver. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o abono salarial PIS/PASEP será pago a mais de 4,4 milhões de pessoas dos setores público e privado. A partir desta segunda, cerca de 3,9 milhões de trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em julho e agosto, poderão receber pelo Programa de Integração Social pago pela Caixa Econômica Federal. Já pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, mais de 545 mil servidores públicos com o número de identificação social de final 4 e 5 recebem pelo Banco do Brasil.
Os valores vão de R$ 110 a R$ 1.320 devido ao reajuste do salário mínimo desde 1º de maio, a depender do total de meses trabalhados de 2021, o ano base. No total, 4,4 bilhões de reais serão destinados ao benefício neste mês, o quarto lote de pagamentos. No total, são 6 lotes. De acordo com as regras, o benefício é pago para trabalhadores com carteira assinada ou servidores com salário médio de até 2 salários mínimos durante o ano base. Alguns outros critérios também são exigidos, como estar inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado no mínimo 30 dias consecutivos ou não durante o ano base e ter, é claro, todos os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, ou no E-Social do ano base. Para consultar se tem direito, o valor e a data de pagamento, acesse a carteira de trabalho digital ou ligue para o número 158. O abono poderá ser sacado até o dia 28 de dezembro de 2023. Se antes o trabalho remoto foi a melhor opção durante a pandemia, agora o excesso de reuniões e a queda de produtividade preocupam as empresas. Uma pesquisa da Mercer Brasil com profissionais de RH de 365 empresas de todos os portes mostrou que 61% delas não perguntaram a seus funcionários em qual modelo de trabalho eles preferiam, sendo a insegurança em relação à produtividade apontada como um dos principais empecilhos para que as diferentes modalidades de atividades sejam adotadas. Mostrou também que 63% consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de profissionais, principalmente porque esses modelos possibilitam a contratação de pessoas de qualquer lugar do mundo. As maiores dificuldades em relação ao trabalho flexível e remoto foram insegurança em relação à produtividade dos colaboradores neste formato, 76%. Excesso de reuniões está entre as principais dificuldades do trabalho remoto, 66%. Dificuldade no acompanhamento de profissionais iniciantes na carreira, 51%. Posicionamento da liderança como dificuldade para a implantação de modelos flexíveis, 61%. A cultura organizacional é o maior impeditivo, 52%. Ainda foi revelado que apenas 22% das empresas fizeram algum tipo de pesquisa para entender se a pandemia causou impacto no bem-estar ou na saúde mental dos colaboradores e pontuou os principais aspectos encontrados: ansiedade, com 86%, depressão, 47%, aumento do sedentarismo, 36%, compulsão alimentar, 21%, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, 15% e outros 11%. E olha só, começou nesta segunda-feira o período para os interessados no vestibular da FUVEST realizarem o pedido de isenção da prova. Essa prova, aliás, é uma das principais portas para estudantes ingressarem na USP. E esse benefício pode ser desde a liberação, a isenção do valor total da taxa, até um desconto, vai depender aí da renda do candidato. Para participar, é necessário ter estudado durante o ensino médio em escolas da rede pública e enviar todos os documentos pedidos no site até o dia 14 de julho. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto. Caso o pedido não seja aceito, os candidatos vão ter aí uma nova oportunidade. Entre os dias 7 e 11 do mesmo mês, os solicitantes poderão reenviar os documentos necessários para uma nova análise. E para participar, é só acessar o site www.fuvest.br. E veja a seguir, eleição na Turquia tem disputa apertada, com mais de 90% das urnas apuradas e muita indefinição. Tudo indica que o futuro do país será definido num segundo turno.
E no mês da enfermagem, você vai conhecer a história de uma enfermeira que cuida dos pacientes de uma forma muito especial. Já já a gente te conta, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta nessa segunda-feira, 8 horas 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você e agora para falar sobre os destaques internacionais. O futuro da Turquia parece que ficou para o segundo turno. Neste domingo, a população foi às urnas para definir o novo presidente do país que enfrenta uma grande crise. E pela primeira vez em 20 anos, o poder do líder mais longevo, Recep Tayyip Erdogan, é ameaçado por uma oposição unida. Vamos conferir. Milhões de cidadãos foram às urnas neste domingo para uma eleição presidencial cercada de incertezas. Resultados preliminares indicam que a definição do próximo chefe de Estado ficou para o dia 28 de maio e um segundo turno. Após quase 96% das urnas apuradas, o presidente Recep Tayyip Erdogan tinha pouco menos de 49,5% dos votos, seguido pelo opositor Kemal Kılıçdaroğlu com quase 45%. O pleito foi visto como crucial para o futuro do país, que pode estender o domínio de 2 décadas do presidente ou levar a nação de maioria muçulmana à secularização. Pela primeira vez em 20 anos no poder, o líder mais longevo da Turquia enfrentou uma oposição unida em um país em crise. Com a expressão cansada, Erdogan compareceu à sua sessão eleitoral em um bairro conservador de Istambul para votar, desejando um futuro próspero para o país e para a democracia turca. Kılıçdaroğlu, do CHP, um partido social-democrata laico, votou pouco antes na capital Ankara. Com um sorriso no rosto, o opositor disse que a primavera vai voltar, se Deus quiser, e vai durar para sempre, em referência a um slogan de campanha. Kılıçdaroğlu lidera uma coalizão de 6 partidos que vai da direita nacionalista à centro-esquerda liberal, incluindo o partido pró-curdo HDP, a terceira maior força política do país. E nesta segunda-feira, o premier britânico Rishi Sunak recebeu o presidente da Ucrânia na residência de campo dos primeiros ministros em Chequers. No encontro, foi prometida mais ajuda ao país no enfrentamento à invasão russa. E neste domingo, Volodymyr Zelensky esteve em Paris para um jantar oferecido pelo colega francês Emmanuel Macron. Nele, a França reafirmou seu apoio inabalável ao país, que vive em guerra desde o dia 24 de fevereiro de 2022. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou em Paris neste domingo para se reunir com o colega francês Emmanuel Macron. No Twitter, Zelensky escreveu que com cada visita, as capacidades defensivas e ofensivas da Ucrânia se expandem. A publicação exaltou que as relações com a Europa estão cada vez mais fortes e a pressão sobre a Rússia está aumentando. Pouco antes, o presidente ucraniano esteve na Alemanha, onde se encontrou com o chefe de governo Olaf Scholz e recebeu o prêmio Carlos Magno, concedido pela União Europeia. Foi exatamente nesse encontro com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, que foi exaltada a parceria de toda a Europa com a Ucrânia. Vamos conferir mais sobre essa passagem do presidente ucraniano por Berlim. Na primeira visita de Zelensky à Alemanha desde o início da invasão russa há 15 meses, o governo alemão aproveitou para exaltar o novo carregamento de armas para apoiar a contraofensiva ucraniana contra a Rússia. Não estamos afrouxando nosso apoio. Acabamos de decidir elaborar um novo pacote de apoio ao equipamento militar no valor total de 2,7 bilhões de euros. As forças armadas ucranianas receberão mais tanques de batalha principais Leopard 1, mais veículos de combate de infantaria Marder e sistemas Iris-T. Agora é a hora de determinarmos o fim desta guerra este ano. Este ano podemos tornar irreversível a derrota do agressor. Estou grato pelo maior pacote de segurança para nós desde o início da invasão em grande escala da Rússia, no valor de mais de 2,7 bilhões de euros. Este é um apoio poderoso. Muito obrigado, Olaf. Scholz destacou que o apoio alemão, incluindo armas, chegou até agora a 17 bilhões de euros, mais de 90 bilhões de reais. Após o encontro, ambos seguiram para Aachen, onde Zelensky recebeu o prêmio Carlos Magno, que reconhece o compromisso com a unificação europeia. Com potencial de grande desastre, o ciclone Mocha, de categoria 5, atingiu o solo em Bangladesh neste domingo. A expectativa é que até chegar em Myanmar, os ventos que tiveram cerca de 195 km por hora diminuam.
O ciclone Mocha, de categoria 5, a máxima, atingiu a costa de Mianmar e de Bangladesh no Golfo de Bengala neste domingo. O fenômeno tocou o solo com ventos de até 195 km por hora, tornando-se a maior tormenta a atingir a Bahia em mais de uma década. Os ventos fortes destruíram casas feitas de bambu e lona em um acampamento onde moram milhares de refugiados Rohingya na cidade birmanesa de Kyaukphyu. O mesmo ocorreu em outro acampamento Rohingya na cidade bangladense de Cox's Bazar, deixando entre 400 e 500 abrigos danificados. A autoridade responsável pela gestão de desastres em Bangladesh afirmou que o ciclone não causou grandes danos no país, onde as autoridades deslocaram 750 mil pessoas antes da tempestade. Ao final do dia, o fenômeno havia passado em grande parte e, de acordo com o Serviço Meteorológico Indiano, deve se enfraquecer até chegar às colinas do interior de Mianmar. Os ciclones, chamados furacões no Atlântico e tufões no Pacífico, são uma ameaça frequente e mortal nos litorais do norte do Oceano Índico, onde vivem dezenas de milhões de pessoas. E o cessar-fogo acordado entre grupos armados de Gaza e israelenses trouxe tranquilidade ao enclave palestino neste domingo. A calma voltou neste domingo à faixa de Gaza e a Israel, um dia depois da entrada em vigor de um cessar-fogo. O comércio voltou a abrir as portas e a vida parece normalizar após 5 dias de confrontos que deixaram 35 mortos. O órgão israelense que supervisiona as atividades civis nos territórios palestinos anunciou a reabertura parcial e progressiva das passagens da fronteira de Erez que permitem o trânsito de palestinos por Israel. Também foi aberto o Kerem Shalom, o único ponto de passagem israelense para levar mercadorias para a faixa de Gaza, um empobrecido território palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas, onde vivem 2,3 milhões de pessoas. A entidade acrescentou que a abertura completa vai ser possível após novas avaliações da situação. Desde terça-feira, os confrontos entre Israel e grupos armados de Gaza mataram 34 palestinos e cerca de 190 pessoas ficaram feridas no enclave. Do lado israelense, uma senhora de 80 anos morreu na quinta-feira e 30 pessoas ficaram feridas. A trégua negociada pelo Egito, tradicional mediador entre o exército israelense e os grupos armados palestinos em Gaza, entrou em vigor no sábado às 22 horas locais, 16 horas no horário de Brasília. Maio é o mês da enfermagem. Na semana passada, inclusive, o presidente Lula sancionou o projeto que estabelece um novo piso e fundos para a categoria. E para homenagear essa profissão tão importante, nós vamos agora mostrar a história da Nayara Kedma, uma enfermeira que cuida dos pacientes de uma forma muito especial, com amor e música. Vamos conferir na reportagem do Leonato Félix. Oi, eu sou Nayara, tenho 35 anos, sou enfermeira de formação desde o ano de 2007 e tenho também como um grande amor aí a música, então atrelando junto à enfermagem a parte musical, que é um privilégio muito grande. Nascida em São Bernardo do Campo, ABC paulista, Nayara Kedma começou a fazer apresentações no hospital onde trabalha para motivar, alegrar e melhorar a autoestima dos colegas de trabalho, pacientes e seus familiares durante a pandemia de Covid-19. No dia a dia dos estabelecimentos de saúde, essa realidade é comum a milhões de trabalhadores da área em todo o Brasil. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem, COREN-SP, já são cerca de 2.800.000 profissionais do segmento, 600 mil somente no estado de São Paulo. Neste número também estão contabilizados os técnicos e auxiliares de enfermagem. A categoria ganhou protagonismo no combate ao coronavírus e agora luta por mais reconhecimento. Nós temos um desafio que já está quase vencido, que é o piso salarial da enfermagem. Tivemos aí no último dia 26 de abril a aprovação do PLN 05, que disponibilizou 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso salarial da enfermagem de maio a dezembro de 2023 para as entidades públicas no segmento municipal e estadual, para as entidades filantrópicas e também para os privados que atendem até 60% de pacientes do SUS. Além do necessário conhecimento técnico para o exercício da função, o período de emergência sanitária global revelou um lado mais humano da atividade. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estiveram na linha de frente das unidades de terapia intensiva, lideraram equipes de saúde, além de dispensar carinho e cuidado no tratamento de pacientes dos mais variados níveis de complexidade. No trabalho da Nayara, a alegria, a música e a fé
também são remédios para curar doenças e dar esperança a pacientes e familiares. A dedicação e o talento de Nayara vão muito além da profissão. O amor pelos pacientes e pela arte foi reconhecido pelo Corém de São Paulo e ela faz parte da campanha publicitária do Dia da Enfermagem deste ano. A enfermagem é a força da saúde, é nossa maior virtude. É luta e dedicação. Nós somos muitos, sempre na linha de frente, tratando bem da nossa gente, gigantes nessa profissão. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!